Em instantes vai começar mais um programa Infância em Foco e o tema de hoje será sobre atividade física e natação na primeira infância. Então não saia daí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Está começando mais um programa Infância em Foco. Você aí de casa pode chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Mara Camargo, apresentadora deste programa, e já estou aqui com o meu convidado para a gente conversar hoje sobre os benefícios das atividades físicas e da natação, principalmente para as crianças da primeira infância. Para isso, vou apresentá-lo para você. Ele, que é bacharel em Educação Física, é instrutor de natação e a sua área de atuação é natação, hidroginástica e treinamento funcional. Ele tem 4 filhos e eu estou agora com o Thiago José Capellini. Thiago, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, prazer em estar aqui. E para a gente que é da área da educação física, é muito bom poder divulgar esse tipo de proporção nesse ato momento, depois de uma pandemia, depois de muita coisa que vem mudando hoje intimamente. Então, gostaria muito de ser convidado. Obrigado. Prazer é todo nosso, Thiago. E é realmente bem isso que você falou, né? Trazer a importância que tem a atividade física para as crianças. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, eu quero conhecer um pouco mais sobre você, que a sua especialidade hoje é a natação. Sim. E eu quero conhecer e saber como que surgiu essa paixão pela natação para você chegar até onde chegou. Essa paixão surgiu lá nos 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, é onde eu fui para praticar, brincar no clube, nadar com fim de semana com meu pai, e aí eu cheguei numa piscina funda, pulei. E aí meu pai já, vamos embora, na mesma semana ele já colocou, ó, a hora de fazer aula de natação. E dali por diante eu continuei, então eu fiz aulas de natação dos 5 anos, praticamente direto, sem parar nenhum ano, até os 15 anos. Cheguei a me tornar profissional de natação, competição, várias competições, 2, 3 competições no mesmo mês. Então, participei bastante. Mas começou lá atrás, com 5 aninhos. É onde eu vou precisar nadar. E acabei me apaixonando pelo estilo água. Até mesmo o foco do curso que eu fiz, que é o bacharelado, foi em volta da área de piscina, para continuar o processo. E aos 15, aos 16 anos eu já iniciei o trabalho com a natação. Então, ao mesmo tempo que eu treinava, eu já iniciei a trabalhar, ensinar a nadar, vamos dizer assim. Então, foi bem cedo. Então, a paixão já é bem longa. Hoje, completa-se hoje 26 anos quase de água, de natação.
Ah, é bastante tempo. É bastante tempo. E você sabe que a sua história até lembrou um caso que aconteceu comigo. Uma vez a gente foi viajar para Ubatuba, estávamos eu, a minha mãe, e lá no condomínio tinha uma piscina. Só que eu já sabia nadar, porque eu ia no clube com a minha tia, as minhas primas, só que tinha um porém, a minha mãe não sabia que eu já sabia nadar. E aí eu subi, tinha um tobogã lá, eu subi. E na hora que eu pulei do tobogã, ela deu um berro que a piscina inteira parou pra pular e me salvar. E eu saí nadando. Aí ela descobriu a verdade. Ela descobriu. Mas geralmente, assim, mais atrás, a gente tinha a opção de viajar e passear com os tios, avós, então tinha mais opção para aprender. É verdade. Então não era só os clubes, era piscina de casa, era riacho mesmo, que tinha bastante lugar para ir. Hoje não tem muita opção, hoje realmente a opção das crianças hoje é envolver na atividade física, que é a era nossa nova agora. Então as crianças precisam precisam de uma certa forma, precisa iniciar a atividade da criança. E antes a gente proporcionava essa atividade porque tinha mais gente que levava para essa atividade. A minha tia mesmo me levou muitas vezes ao clube para nadar. Eu era sócio de um clube, minha tia do outro, e ela levava. Só que ela levava 10 crianças de uma vez. Então foi ali que todo mundo foi aprendendo a se virar um pouco mais também. Mas a atividade da piscina vai envolver o cognitivo de aprender e, ao mesmo tempo, brincar, diversão, que sempre foi a área da piscina, né? A água. Com certeza. Eu quero me aprofundar mais nessa área da natação. Tenho muitas dúvidas que eu tenho certeza que vai ser em comum com as dúvidas dos pais que estão nos acompanhando. Mas antes disso, quero conversar com você sobre a atividade física de modo geral. Sim. No seu ponto de vista como profissional da área, qual que é a importância para as crianças da primeira infância, que é ali do 0 aos 6 anos de idade, de terem essa atividade física incluída na rotina? É uma questão interessante, porque no meu ponto de vista como profissional, apesar de eu ser bacharelado, que o licenciado dá aula em escolas, eu não vejo a educação física iniciar nessa idade nas escolinhas. Então hoje eu vejo as crianças iniciarem cedo, 2 anos, 2 anos e meio, já está, até antes tem a creche, que os pais hoje têm a opção de deixar na creche, mas não vejo a atividade física nesse período. E a atividade física para essas crianças seria muito interessante você proporcionar, porque é desse ponto em diante que você vai permitir que ela conheça a atividade e queira fazer atividade. Então, lá em casa e lá na escolinha que começou mais cedo, seria interessante ter educação física, sim. Do modo geral, a gente pode dizer que a parte da educação física, a parte do exercício físico, vai proporcionar melhor crescimento, melhor desenvolvimento motor, melhor desenvolvimento cognitivo, que é a parte neurológica, combate hoje a obesidade infantil, que é uma questão, vamos dizer, bem próxima de ser a primordial, quase Sim, isso. Com certeza. Então, a atividade física iniciando desde criança, estimulada desde criança, seria mais interessante. Então, a gente proporciona na piscina esse modo um pouco mais cedo. Mas para nós seria mais interessante se ela iniciasse lá na área escolar também, não dependendo só dos pais hoje ou dos avós, que os avós cuidam das crianças hoje. Então, acho que seria mais interessante. Agora, como educador físico, minhas filhas fizeram aula desde pequeno. E o menino nosso também, dá aula de natação desde os 7 anos em diante. Futebol, vôlei, sempre praticando uma atividade. Então a gente gosta muito de tentar influenciar para que eles optem em fazer algo e não fique sem fazer nada. Com certeza. E você trouxe um ponto importante também, de nós como pais responsáveis, os pais, avós, seja quem for ali que está inserido no meio das crianças, de também conduzi-los para isso, para a atividade física. De que forma que a gente, como família, pode fazer isso pelas crianças? As crianças, no ponto geral, a criança hoje, ela é muito mais ativa do que eu vi as crianças antigamente. Então, com todo esse tempo de aula, dá para ver uma grande diferença. Para iniciar a atividade física com a criança,
Nada mais simples. Comece em casa. O exemplo está ali dentro. Então, eu preciso iniciar o processo de brincadeira, brincar. Então, ao invés de deixar a criança sentada na frente da tela, olha, agora vamos brincar de amarelinha? O que é amarelinha? Agora vamos brincar de pular corda? O que é pular corda? E jogar bola? Chuta, joga, pega, enfim. Muitas outras opções que tem para iniciar dentro do conjunto ambiental. Até que seria interessante a gente citar. Aos pais, tirar um tempo, uma brecha para esse momento. Agora eu não vou sair mais cedo do serviço hoje. Por quê? Porque hoje eu vou brincar com meu filho. Eu vou entrar mais tarde. Por quê? Porque eu vou levar meu filho no parque, depois eu vou levar para a escola. Tem os horários, mas dá para fazer. Então, engajar isso dentro da rotina, começando em casa pelos pais, já seria um bom início, um bom começo. E realmente, Thiago, sabe que enquanto você foi falando sobre isso, eu me lembrei do quanto tem sido bom eu e o meu filho. É uma vez por semana que a gente tem o momento ali da natação, sim, mas é um momento tão meu e dele, sim, em que ninguém tira da gente. O nosso foco tá ali, além dele estar aprendendo, tá fazendo uma atividade, às vezes na correria a gente brinca, mas é sempre assim, dá tempo de brincar introduzindo ele na vida do adulto. Nem sempre consegue fazer o contrário. Então, tô cozinhando alguma coisa, vem aqui ajudar a mamãe. Para ter os momentos, porque tenho que fazer aquilo, não consigo parar para brincar, mas por fim acaba ele vindo para nossa rotina. E ali é um momento em que é meu e dele, é uma conexão que eu sinto maior com ele por ter. Então, ficou assim, as nossas quartas. Perfeito. É a engajação do tempo de vocês, uma vez na semana, que seja 2, 3, 4, 5, são 7 dias. Então, que nem a pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Você faz atividade? Sim, 5 dias. E 2 dias, sábado, domingo? Por que não? Por que eu não posso, então, fazer com ele? Por que não pegar ele e ir de bicicleta até uma praça e jogar bola? Ou mostrar para ele que lá na praça tem algo diferente, que é uma atividade, não deixa de ser uma atividade. Então, seria interessante já essa questão de engajar já no comecinho, que nem a gente falou na outra pergunta. Então, quanto mais cedo, melhor. Porém, a maneira mais fácil de introduzir isso é começando ali dentro de casa, dentro da rotina de casa. Se não tiver realmente como, tentar pedir para alguém fazer isso. Olha, eu realmente não tenho tempo. Tia, você pode um pouco hoje, a outra tia, o outro tio, enfim, dá esse foco. Mas seria legal começar com os pais, né? Mas seria a conexão perfeita para a criança. Até o desenvolvimento adulto da criança fica mais interessante com esse desenvolvimento agora na parte inicial, que é de 0 a 6 anos. A relação emocional também, afetiva, entre dessa relação pais e filho, é diferente também, bem né? Diferente. Com certeza. E a gente agora conversamos bastante sobre a atividade física de um modo geral, mas vamos entrar na parte da natação. A parte mais gostosa. Agora, pode tomar um golinho de água se precisar. Porque senão... E você sabe que outra coisa também, Thiago, só concluindo aqui sobre a atividade física, às vezes a gente não para pensar no quanto ela contribui com o desenvolvimento das crianças. Só que uma coisa que era pouco abordada antigamente, na época das nossas mães, quem dirá avós, era sobre os estímulos. Sim. E quando eu passei, desde a primeira vez com a pediatra do meu filho, para ele avançar para os marcos de desenvolvimento dele com mais facilidade, para ele se enquadrar dentro do desenvolvimento natural da criança, elas orientam os pais a fazerem esse estímulo em casa, como, por exemplo, porque eu falei aqui, a atividade física do 0 aos 6 anos. Tenho certeza que alguém deve ter pensado, como que vai fazer atividade física com 0 anos de idade? E, na verdade, tem. Gente que o fato de colocar a criança de bruço, ela está fazendo um exercício, é uma atividade física que ela precisa para o condicionamento da cervical, tô certa? Da coluna toda, dá até mesmo da movimentação de tronco, perna e braço, que a criança, o bebê de 6 meses, por exemplo, de 5, 6 meses, colocá-lo de bruço para que ele levante,
porque a tentativa dele é de desviar, de voltar na posição que ele estava. A outra posição é mais confortável. Então, isso é atividade. Brincar, cantar. Então, 3 meses, 2 meses de idade. Meu filho tem 2 meses de idade, como que eu vou brincar? Música, canto, tudo que puder vir na sua cabeça como atividade e como lúdico, para ele, lado afetivamente, olha, é minha mãe que está falando, é meu pai que está falando, que é o desenvolvimento cognitivo. Ao mesmo tempo, o movimento. Mexe na mão, mexe no pé, faz cosquinha. É um tipo de estímulo que você dá para que ele movimente, para que ele chegue na fase maior bem estimulado. Então é interessante, muita gente se pergunta nessa parte, por que que o bebê vai entrar na piscina com 6 meses de idade? Qual seria a função? Movimento, exercício. O exercício vai pedir sempre movimento e o corpo pede movimento. Então essa seria uma justificativa muito boa, principalmente 6 meses, 7 meses, 8 meses, para iniciar a atividade física e a própria dita atividade de nadar, para as crianças desenvolverem melhor. Nós vamos chegar nesse ponto. Com certeza. E agora, já que a gente está falando em água, vamos vender seu peixe. Vamos lá. Eu quero saber sobre os benefícios da natação. Então, tem uma mãe que ela está em dúvida de qual atividade física colocar a criança. Ela tem um dia só na semana que ela pode e você vai vender o seu peixe agora. Por que eu escolheria a natação, Tiago? A natação seria interessante, na minha visão, muitos motivos. Mas na visão, como pai hoje, pai de 4 filhos, a visão seria da água inicialmente para que ele pudesse entender o meio líquido. Lá dentro do meio líquido, dentro da piscina, dentro da água, eu costumo dizer aos pais que é outro mundo. Então é um mundo aquático. Lá embaixo é diferente. Lá embaixo o ouvido tampa. Lá embaixo os olhos não enxergam. Lá embaixo a respiração para. Então é um outro mundo para eles conhecerem. E a atividade aquática, inicialmente, não tem impacto nenhum. Não existe impacto com o solo. Então eu estou colocando atividade de movimento para ganho de força muscular, ganho de desenvolvimento motor, cognitivo, ao mesmo tempo sem impacto nenhum, porque a água existe um fator muito interessante, chama flutuabilidade. Então a criança ou adulto, no momento que entra dentro d'água, está flutuando. E o flutuar permite qualquer movimento sem que tenha nenhum estresse com o solo, que é o impacto que a gente tem aí. A criança precisa sofrer impacto, tá? Já tem vários livros, vários professores, médicos que falam, precisa sofrer impacto, porque os nossos ossos precisam sofrer esse impacto para o crescimento. Então, para a criança tem que ter. Mas o movimento flutuante dentro d'água, ele é um movimento bem interessante. Com certeza. Olha, já me convenceu. Até mesmo porque a questão do impacto, igual você falou, as crianças já fazem naturalmente nas brincadeiras de correr num parque, por exemplo. Mas tem outras coisas muito importantes para a gente ainda levar em consideração, que vai deixar as mães, os pais mais tranquilos até. Mas eu quero abordar sobre isso depois dos comerciais. Então, você aí de casa, não sai daí, que vem muito assunto bom pela frente relacionado à natação. Com uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que...
trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta para conversar muito sobre natação com o nosso convidado, Thiago. Mas antes de voltarmos ao assunto, eu quero dar um recado para você aí de casa da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é realmente a melhor opção. Então, se você ainda estava aí em dúvida de qual escola matricular o seu filho ou a sua filha de 0 a 6 anos de idade, agora já sabe a resposta. Escola Primeiros Passos. E agora sim, voltando aqui o nosso bate-papo com o Thiago sobre natação. Thiago, eu quero fazer perguntas para você como alguém que vai conhecer pela primeira vez a natação, sim, trazendo dúvidas que o pessoal de casa pode ter também, se é o momento ou não do filho se matricular para as aulas de natação. Então, eu começo perguntando sobre idade. Se existe uma idade mínima recomendada para começar a natação? Hoje, a idade mínima recomendada para iniciar seria após os 6 meses de idade. Então, após os 6 meses de idade, estando com a vacinação em dia, passando pelo pediatra, tendo a liberação do pediatra, ou otorrino, mais por causa do ouvido. Se tiver tudo ok, aos 6 meses de idade já pode iniciar, sem problema nenhum. Aí vai de acordo com os pais, ter a confiança, porque desse período dos 6 meses até os 3 anos e meio, 4 anos, dependendo da criança, 4 e meio, ainda é com os pais. Então, os pais precisam estar acompanhando. Depois já pode iniciar com o professor diretamente, que aí é a aula como se fosse uma escolinha mesmo. A mãe vai lá, leva, pode assistir, mas não pode entrar mais junto com o filho, vamos dizer assim. Então, seria ideal a partir dos 6 meses, com a condição do pediatra ter liberado. Mas pode, se não for o pediatra, pode ser um clínico geral, mas geralmente pede para o pediatra dar uma analisada e liberar. Isso é um período bom. E até os 115 anos pode fazer, não tem problema. Não tem limite de idade, então. De idade. Certo. E, Thiago, você falou que no começo os pais têm que entrar, fazer esse acompanhamento. Isso. Os pais precisam saber nadar? Não necessariamente saber nadar. Mas como o comportamento da piscina, que você entenda que o seu filho pode nadar, ao mesmo tempo você estaria tranquilo dentro da piscina com ele. Então, se você tiver uma iniciação de aula junto com o seu filho, entendendo como é que é o sistema nadar, para não passar nenhum apuro, né, na verdade, né? Porque depois a criança começa a desenvolver o nado, e a mãe acha que a criança pulou e vai afundar tal, e a mãe sai nadando do nada ali e não sabe nadar. Então, assim, é interessante. Eu sempre pergunto na primeira aula para os pais, mãe, pai, você tem medo? Aí a mãe já responde, um pouco. O pai, não tenho. Mas você sabe nadar? Não, não sei. Tudo bem, não tem necessidade de saber nadar. Mas para estar acompanhando o filho, para poder entender o meio líquido, é interessante entender junto o que ele está fazendo. Depois vai ficar para a criança poder fazer a diversão de nadar. Mas se você souber nadar, é muito mais prático para o seu filho brincar. Tem mais... Eu imagino também que possa interferir na segurança da criança, né? Dela se sentir mais segura ali com os pais dando essa segurança para ele. Segurança. Se ele sabe nadar, é que geralmente quando inicia as aulas, o posicionamento dos pais é para que não aconteça nada do tipo, preciso do meu pai. Mas, se ele souber nadar, é mais confiante para o filho, sim. Porque o pai vai incentivar o filho a fazer as atividades e não segurar o filho para que ele não realize aquela atividade naquele momento. Pode ocorrer que se a mãe tem medo, o pai tem medo, ele pode ocorrer de segurar o filho e aí o filho não conseguiu fazer. Mas, às vezes, está ali dentro do pai com a mãe. Olha, o seu filho vai mergulhar. O pai, e agora? Pode? Então, se o pai souber nadar, é melhor.
Se ele entender o meio líquido, pelo menos, não tiver o medo de entrar dentro do meio líquido, já é um bom sinal, já ajuda bastante. E quando as crianças começam a mergulhar? De fato, tem o seu período, vamos dizer assim. O início de mergulhar para a criança, ele é muito individual de cada um, como o próprio desenvolvimento do nadar. Então, pode acontecer com 2 anos, pode acontecer com 2 anos e meio, pode acontecer com 3 anos, porque o que o pai e a mãe vai subentender sobre mergulho? Para o professor, o mergulho é cair de ponta na água, cair com a cabeça e mergulhar. Esse tipo de mergulho a gente procura deixar mais ao longo do tempo, mais à frente, porque ele é perigoso em questão de profundidade. Agora, pular na água, sair da borda da piscina e para entrar na piscina, chegar até a borda e pular, que é pular em pé, de bumbum, pular de pé, pular de lado, cair, a qualquer idade. Então, a partir dos 6 meses, começou a ficar de pezinho, começou a ficar durinho, pode pular. Mesmo que vai afundar? Mesmo que vai afundar. Mas como que a criança sabe que ela não pode respirar? Muito interessante, boa pergunta. Existe um sistema no nosso corpo que é uma concepção que eu tenho, que eu acredito bastante, que é um sistema de defesa. Então, na verdade, o nado, ele é um sistema de defesa. Então, a gente precisa nadar para sobreviver. O que o professor procura trazer na aula? O professor procura trazer o fato do que a criança vai afundar. Essa é a questão da piscina, porque a hora que ela pular, a hora que ela mergulhar, vai afundar. E ela precisa entender que ela pode flutuar. E esse período que leva de 1 ano e meio, 1 ano e meio, até os 3 anos, porque cada criança é individual. Então, a questão é pular e afundar para entender que pode nadar. Mas o instinto nadar, realmente ele está pronto. Se um adulto, por exemplo, que nunca nadou, cair na piscina ou alguém empurrar ele na piscina, o instinto dele é tentar nadar para poder sair. Muitos conseguem, bebi água. Mas é instinto. Então a gente procura usar esse instinto para que o bebê possa fazer isso. Ou a criança já de 4, 5 anos. Cair, afundar e flutuar para nadar, para poder sair nadando. Que é, além de um esporte, uma atividade, um instinto de defesa, ter que se salvar. Tem uma preocupação que eu tô aqui pensando agora. A criança tá lá na escola, aprendeu a nadar, já sabe agora que tá com a mãe, sabe que ela pode afundar a cabeça. E aí, se eu chego com essa criança depois numa piscina, ela em um lugar que tem piscina, ela não vai achar que já sabe tudo e querer sair nadando? Perfeitamente. Quando a criança ganha liberdade, por exemplo, tem um exemplo muito legal. Você começa a ensinar o seu filho a andar. Então, quando ele começa a ficar de pezinho, você dá o dedo para ele segurar, a mão para ele segurar para ficar em pé. Logo, você já tira a mão e deixa ele apoiar em algum lugar. Vamos dizer assim, um lugar confortável da casa. O sofá, a sala, ou a estante e tal, mas o sofá é mais confortável. Aí ele pode pôr a mão no sofá. Quem disse para ele que um dia ele não pode subir no sofá? Interessante. E ele vai um dia escalar o sofá e subir. Até aquele dia que você virou, olhou e falou assim, subiu no sofá? Então, da mesma forma, a criança precisa entender que aquele momento que você autorizou ela e deixou ela nadar, ela precisa entender que você está supervisionando. Aquele momento você deixou que ela entre dentro do meio líquido. Se ela fizer isso por conta, ainda mesmo sabendo nadar, pode ocorrer o risco de acontecer alguma coisa. Então, a gente chama de autoridade. Ou, que nem eu falo para as mães lá na escola, pode ou não pode. Então, pode nadar? Pode. Pode nadar agora? Não pode. Posso pular aqui? Não. Aqui não pode. Aqui pode. Aqui é mais raso, aqui é o meio e tal. Ou aqui você está com uma boia hoje, por exemplo. Aqui pode. Eu estou aqui perto. Ou eu estou aqui dentro. Então, realmente engajar a criança desde o processo de aprendizagem, ao mesmo tempo mostrar para ela o processo de evolução e autoridade. Então, ela pode entrar, ela pode nadar, mas ao mesmo tempo, quem deixou? Que horas que pode? Ela saber que existe esse limite, né? E a importância que vem aí do
dos pais conduzirem esse processo. Sim. De autorizar ou não. Teve uma frase que você falou uma vez que eu achei muito interessante. Foi assim, algo que eu vou levar para sempre, que é o salvamento começa fora da água. Perfeito. Ele começa pro lado de fora, que é a questão do que eu acabei de dizer sobre a ordem. Na escolinha que você engajou seu filho, já começa a ter a rotina. Então, quando você deixa ele lá, você deixa ele à disposição de uma professora, de uma cuidadora, de uma instrutora. A primeira coisa que ela vai fazer: oi, criançada, bom dia, vamos fazer uma atividade? Agora não tem mais atividade. Então, lá na piscina eu costumo falar: pais, mães, a piscina do seu filho começa lá no portão. Então, hoje vai nadar. Eu vou nadar, você vai nadar comigo. Hoje eu vou numa festa, vai ter piscina. Você vai nadar comigo. É a autorização que você está dando para a criança poder entrar na água. Isso é muito interessante. Então, depois é tudo questão de dia a dia, de ver exemplos que vai acontecendo e a gente vai absorvendo. Às vezes tem alguma literatura que fala sobre isso, mas é realmente de professor para professor, o que eu posso dizer naquele momento ali para o meu filho saber. Autorizei ele a nadar ou não. Esse é o momento ideal. Ótimo. Muito obrigada por essa resposta maravilhosa. O nosso programa está chegando ao fim, passa rapidinho, mas antes de encerrar, quero fazer uma última pergunta, que é no caso em que as crianças têm pavor de água, Sim. de piscina, como que você, como instrutor, conduz e como que nós, como pais, podemos também conduzir nesse sentido? Existe a gente chama de sequência pedagógica. Cada lugar vai trabalhar de uma forma, mas o que eu costumo falar com as crianças, então, quando a criança chega lá, depois de todo esse tempo já de aula, eu costumo ver a criança e a resposta que ela me dá já no olhar dela, no rosto, na feição dela, ela já me diz: eu sei nadar, eu tenho medo. Quando ela for adentrar o recinto da piscina, então eu procuro mostrar o recinto da piscina, mostrar o tamanho da piscina. Então eu falo para a criança: olha que piscina enorme, mas desse lado é rasinho, desse lado é mais fundo. Pode ir lá no fundo? Não. No rasinho pode, porque o professor vai entrar. Mostrar para ela confiança, mostrar para ela respeitar o tempo dela. Isso é muito interessante. É uma pergunta até que muitos pais chegam lá, passou 2, 3, 4 semanas, 2, 3 meses, os pais: viu, mas meu filho não está nadando. Não. Respeita o limite dele, deixa ele entender aonde ele está. Então, uma criança às vezes tem um medo, o pai não sabe. Pode ser que a criança ouviu uma história, pode ser que caiu, pode ser que no banho. Engasgou um dia no banho e chegou na piscina, alguém falou assim: cuidado, você afoga. Então é um bloqueio. Para isso acontecer mais facilmente, tentar mostrar para ela o lado lúdico da piscina, o brincar, usar brinquedos, usar atividade de recreação, história, um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo respeitar o tempo dela e respeitar o período que ela vai levar para isso acontecer. Porque, que nem eu falei no comecinho da nossa entrevista, o mundo aquático lá embaixo é outra história, é outra versão. Então ela precisa entender que ela vai entrar no mundo aquático, afundar. Sim. Que essa é a preocupação dos pais e daquela criança que tem medo, por N motivos. Pode ter já caído ou não, mas pode acontecer. Ótimo. Então a gente procura passar bastante essa estabilidade. Alguns eu brinco mais, alguns eu fico mais sério, porque tem criança que é mais agilidade, mais peralta, mais rápida. Uhum. Então precisa ficar de olho. Tem uma outra coisa que eu sempre falo, mas é mais para os professores. Quando tem professores trabalhando junto, eu falo assim: professor, criança na piscina é um olho no peixe e um olho no gato. Então tem uma criança, 2 com você aqui, mas tem outra criança pulando lá no fundo. Então tem que ficar ali... Precisa estar esperto, porque os danados são espertinhos, né? Bem rápido, viu? Muito mais rápido que a gente lá dentro. Então seria mais essa prática de entrar no mundo da criança e mostrar para ela que aquele mundo meu ali dentro, no fundo, dentro da água, é legal tanto quanto o mundo de fora. Mas ele precisa de algumas regras para você seguir. Então seria interessante passar isso para a criança, a confiança.
Os pais podem passar isso para as crianças. Tá? Uma piscina de uma edícula, a piscina do condomínio, no clube. Ó, papai vai entrar com você, vamos lá, ó, é assim, molha o rosto, pode abrir o olho, não tem problema. Conversa, explica, mas respeitar o limite da criança. Respeitar o ponto que ela conseguiu evoluir. E passar para ela que ela pode evoluir. Tá, que ela ótimo. não precisa ficar presa vamos dizer assim, a mãe tem medo, ó, você pode ir só, molha só um pouquinho, ó. Pode acontecer também, mas é mostrar esse mundo novo para elas. Perfeito, Tiago. Muito esclarecedora a sua abordagem sobre esse tema. Eu gostei demais do nosso bate-papo, porque eu também sou apaixonada por água desde pequenininha. Então, foi muito bom mesmo. Tenho certeza que o pessoal de casa também adorou. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite de ter chamado para a gente poder esclarecer um pouco mais dessa área. E aos pais que têm dúvidas ainda, pesquisar. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa hoje chamada internet. Ela é muito ruim, mas ela é muito boa. Pesquisa. Procura, pesquisa, lê qual atividade, qual a melhor atividade, o que eu faço para brincar, o que eu faço para deixar a movimentação e o corpo do meu filho. Para que eu preciso pôr na atividade tão cedo? Com certeza. Seria interessante buscar informação. Tá ótimo. Obrigada mais uma vez. E você aí de casa, obrigada pela sua companhia. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre a escola do Tiago, entrar em contato, vai ficar aqui embaixo o contato para vocês, tanto das redes sociais, o WhatsApp também, para tirar todas as suas dúvidas. E eu te vejo no próximo programa. Até lá!